Pois bem, pessoal, nós estamos aqui nessa tarde, como já foi dito, para perguntas e respostas. E como eu disse, são perguntas muito interessantes e tenho certeza que pela capacidade que Deus tem derramado sobre a vida desses cidadãos aqui, as respostas também serão muito interessantes. Eu vou pedir, até mesmo aos três, uma pergunta, é tudo ao vivo, tá, meu querido? Então, não acha que tem nada ensaiado aqui não, que os camaradas estão até gelados aqui. Mas eu vou pedir a eles que dê aí uma explanada, façam aí uma introdução. Quando a gente fala de salvação, né, certeza da salvação e os conflitos internos, talvez o que eles falarem agora nessa introdução vai voltar depois em cima de alguma resposta. Mas eu gostaria que eles dessem assim uma explanada para que você que está aí do outro lado até de fato entenda. Eu acho que é interessante a gente começar dizendo para o telespectador quem nós somos, quem Deus é, né? Salvação, o que é isso? Dê uma pincelada aí, pastor. Isso. Boa tarde, querido Abraão. Boa tarde, queridos irmãos que estão ao alcance da nossa transmissão. Boa tarde, nossos queridos irmãos que estão aqui para debatermos juntos esse tema tão relevante. Pedro Felipe, também Rodrigo. Boa tarde, queridos irmãos da técnica. Se não fosse o esmero, o cuidado de vocês, todas as tardes e à noite de domingo, nós não estaríamos aqui transmitindo essa live. Quero dar a vocês os parabéns pelo trabalho, pela dedicação. Parabéns também ao Edson, que não é o Edson Arante do Nascimento, mas é o nosso Edson Zacarão, que está aqui hoje com a gente. Parabéns também aos irmãos do louvor, que têm com dedicação e muito zelo trabalhado para adorar o Senhor em espírito e em verdade. O tema é muito relevante, certeza da salvação e os conflitos internos. É verdade que muitas pessoas, ainda que se dizem cristãs, evangélicos, crentes, levam na sua caminhada a dúvida a respeito da sua salvação. Às vezes nós nos encontramos com irmãos que vêm conosco para participar do momento da ceia e não participam do momento da ceia, um ato de graça, um meio de graça, e nós vamos abordar, por que você não participou da ceia? E aquele irmão diz, noite passada eu tive um conflito particular com o marido, com o filho, fiquei muito aborrecido e creio que falei algumas palavras indevidas e pequei, e não estou em condição de participar da ceia. Tomando esse pormenor, outros ainda vão dizer, puxa, mas na noite passada, no dia passado, eu tive alguma situação, eu pequei, falei uma mentira, fiz alguma coisa que não deveria, se Jesus voltasse naquele momento, eu estava condenado. Nós temos muitas pessoas que vão caminhando na fé cristã com essa incerteza com respeito aos seus atos, seus conflitos interiores e a sua salvação. E nós temos então, nas Escrituras, as quais nós iremos tratar hoje, a revelação de um Deus poderoso, de um Deus no qual nós podemos confiar, num Deus que não mente, num Deus que é suficiente para cumprir todos os seus desígnios, todas as suas promessas, num Deus que realizou uma obra maravilhosa na cruz e dos seus lábios, ele mesmo disse, está consumado. Nós vamos aprender acerca desse Deus, a respeito da salvação, a respeito da nossa condição como ser humano e como cristãos diante desse Deus que salva. Quem somos nós? Realmente podemos afirmar a certeza da salvação? Exatamente sobre isso que vamos tratar hoje, e as perguntas serão respondidas buscando atender a essas perguntas, essas indagações e esses conflitos internos da caminhada cristã. Que Deus possa nos abençoar grandemente nessa jornada. Pedro, Rodrigo, acrescentam? Acrescentar é uma palavra pesada, né, depois dessa explicação. Mas a gente vai tocar num dos maiores dilemas e conflito entre a igreja evangélica, digamos assim, né, entre os reformados e os
arminianos, digamos assim, porque vão adotar linhas diferentes, mas a gente está aqui para expor aquilo que a gente acredita como regra de fé e prática, mediante a palavra do Senhor, mediante também as nossas confissões, né, os documentos históricos da Igreja Reformada. Qual é essa certeza da salvação, se ela existe ou se não existe, né, como nós procedemos diante disso. Então será uma conversa muito proveitosa, e assim acredito eu que o Espírito Santo vai revelando luz aos nossos corações para dizer quem somos, né, e também revelar aos nossos corações através da palavra de Deus quem Deus é. Diga, Rodrigo, não vou nem perguntar se vai acrescentar, porque, e aí? Acrescentar o quê, né? Mas, do ponto de vista, né, do cristianismo hoje, esse é um tema muito relevante, muito importante, e que, com certeza, faz parte do cotidiano de todos nós, né, de todos os cristãos aí, a certeza da salvação. E para isso a gente precisa entender quem nós somos, quem Deus é, o que Ele fez por nós. Diante desse contexto todo que nós vamos tentar conversar aqui de uma forma breve, nós vamos falar sobre isso. E eu tenho certeza que tudo que for tratado aqui, não por nosso mérito, por nossa causa, mas em virtude da revelação da palavra de Deus, vai trazer maior conforto, maior segurança para o seu coração, né? E você poderá ter plena convicção daquilo a quem Deus representa para você, né? E a sua certeza da sua fé em Cristo Jesus. Joia. Então vamos lá, pastor Roberto, aquece as turbinas aí. Existe mesmo a certeza da salvação? Se sim, algumas doutrinas pregam o contrário. E por quê? Abraão, nós queremos responder essa pergunta com letras garrafais. Queremos responder essa pergunta como se estivesse escrita num outdoor bem iluminado. Queremos responder essa pergunta com um sonoro sim, que com muita alegria e convicção nós podemos afirmar com todas as letras que sim, a certeza da salvação é uma realidade proposta não por nós, mas uma realidade ao qual tem sua base em Deus. A pergunta é se existe certeza da salvação. Sim, toda pessoa que se arrepende de seus pecados e crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, pode e tem certeza e segurança da sua salvação. Então respondemos que sim. Mas a segunda pergunta, dentro da primeira, precisa ainda ser atendida. Se sim, é verdade que sim, algumas doutrinas pregam o contrário. E por quê? Bom, nós percebemos na Bíblia que ela faz várias exortações ao homem para que ele se arrependa e creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Há algumas interpretações, ao perceberem Deus convocando o homem a um arrependimento, fazem uma interpretação errônea dessa postura humana, como se o homem pudesse por si só arrepender-se, voltar-se para Deus, sendo ele então o agente da sua própria salvação. E é exatamente nesse ponto que nós percebemos que um desenvolvimento doutrinário errôneo tem se implantado em algumas igrejas, em algumas denominações e no coração de alguns cristãos. Podemos então olhar muitos textos da palavra de Deus, vamos percorrer isso durante o tempo que aqui estivermos, mas nós queremos apenas falar de Efésios 2, capítulo 2, verso 1. Ali está escrito assim: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Deus nos deu vida eterna em Cristo Jesus. Significa dizer que a verdade, todavia, é que o verdadeiro arrependimento e a fé que salva é uma dádiva de Deus. É Deus quem promove isso no coração do homem, através da sua palavra, através da agência do Espírito Santo. O homem passa então a arrepender-se,
a confiar em Jesus, a crer em Jesus, e assim então ele passa a ter certeza da sua salvação, porque a salvação não é mérito dele, não é a ação dele, mas é a ação do próprio Deus. Agora, isso é antigo, né? Essa questão da doutrina que é desenvolvida de forma errônea, isso vem desde o tempo passado, vem desde as Escrituras, vem desde o tempo dos pais da igreja, vem desde os sínodos da igreja, vem desde a história da igreja, e para nós particularmente vem culminar no sínodo de Dort, onde os discípulos de Armínio foram totalmente descaracterizados nas suas doutrinas sobre a soteriologia, e prevaleceu a doutrina dos discípulos seguidores de João Calvino, ao qual nós professamos a nossa fé. E ali então nós temos uma base segura a respeito da soteriologia, que nos traz o caminho de uma fé segura na salvação que se dá somente e eficazmente em Cristo Jesus. Então, sim, podemos, e porque as doutrinas pregam o contrário, por conta dessa disparidade, né? Dessa falta de um entendimento exegético melhor, conciso, a respeito da soteriologia, o que acontece com os arminianos. E aí eu vou jogar para o lado do Pedro. E aí, Pedrão, se ele disse que tem esse sim, em letras garrafais, como nós podemos ter essa certeza? Como que eu posso ter essa certeza? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque vai começar tratando de uma possibilidade, né? A pergunta em si, no campo filosófico dela, vai ter em essência a possibilidade. Como eu posso, né, ter essa certeza? Na verdade, olhando para o ser humano, Abraão e demais irmãos, a gente não tem condições de afirmar por nossos próprios méritos essa certeza. No entanto, a gente tem o nosso Consolador, aquele que veio para testificar a respeito da salvação que há em Cristo em nossas vidas, né? É o que nós tratamos já aqui em outras tardes a respeito da economia da Trindade, né? Deus elege, Cristo justifica e o Espírito Santo ele confirma essa obra salvífica, né? Então a gente pode ter essa certeza da salvação mediante o Espírito Santo que habita na gente. E aí, para isso eu quero relatar aqui o que Paulo falou aos Gálatas no capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: e porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai, de sorte que já não és escravos, porém filhos, e sendo filhos, também herdeiros por Deus. Então, uma vez que o Espírito Santo ele confirma no nosso coração, a gente começa a entender que fomos adotados, né, como filhos de Deus, e portanto nós temos o direito, e entenda essa palavra direito não de uma reivindicação, mas sim de uma graça maravilhosa de Deus, de receber a eternidade, a salvação que há em Cristo, porque Cristo morreu eficazmente pelo seu povo. Se fosse o contrário, a gente cairia num grande problema, a gente cairia numa heresia, né? A falta de suficiência do sacrifício de Cristo na cruz. Então essa certeza que está no meu coração, que deve estar também no seu coração, é uma certeza que vem diretamente do Espírito Santo que habita em você. A gente vai tratar mais à frente alguns aspectos a respeito dessa certeza, como entender, mas aí outras perguntas contemplarão o restante dessa resposta. Boa. E aí, Rodrigo? Beleza. Existe a certeza da salvação. O Pedro explicou como a gente pode ter essa certeza. E aí eu te pergunto, há possibilidade de um genuíno cristão não sentir essa certeza? E em cima dessa pergunta eu te faço outra. Em algum momento da nossa caminhada cristã, podemos oscilar nessa certeza salvífica? Perfeitamente, Abraão. É possível sim. Em primeiro lugar, se é um novo convertido, vamos dizer assim, não é? Em que as coisas são muito novas e a pessoa está naquele primeiro amor, aquele primeiro contato, ele não tem muitas
certezas, muitas convicções, principalmente doutrinárias, principalmente teológicas. É uma criança ainda na fé. Então essa pessoa, ela é constantemente açoitada pelos ventos da dúvida, muitas vezes da incredulidade. Então, e é um cristão genuíno, então pode acontecer de fato dessa pessoa não ter certeza da sua salvação. Outro ponto, talvez um cristão já maduro, já experimentado na fé, porém com uma má teologia na sua mente, não é? A pessoa passou muitos anos dentro de uma determinada denominação, enfim, em que não ensinou a palavra de Deus de forma correta e em que, por exemplo, foi citado aqui o caso dos arminianos, né? Em que tem que buscar a salvação todo dia, tem que ser buscada, tem que ser alcançada, tem que ser perseguida. Então, todos os dias essas pessoas vivem nesse constante conflito e angústia, não é? Será que eu sou salvo? Hoje eu acordei salvo, mas será que no final do dia eu vou conseguir chegar salvo? E como Pedro bem já disse aqui, com certeza não, se for pelos nossos méritos. Com certeza teremos dúvidas constantes a respeito da nossa salvação se olharmos muito para nós mesmos. E aí um terceiro aspecto dessas perguntas que eu gostaria de tratar é exatamente esse. Quando nós olhamos muito para nós, para a nossa capacidade, para os nossos desejos, para as inclinações más e pecaminosas do nosso coração, com certeza nós duvidaremos da salvação. Porque, conforme diz Jeremias 17:9, né, o coração é enganoso, o coração é corrupto, quem o conhecerá? O próprio Senhor Jesus diz, né, que é do coração que se brotam os pensamentos ruins, as blasfêmias, mentiras, toda sorte de maldade. Mas, quando nós olhamos para Cristo, quando nós nos dirigimos a Deus, então sim nós podemos enxergar e termos essa confiança e essa esperança. E aproveitando que estamos tratando desse tema aqui, e já antecipando um pouquinho uma outra pergunta que vai falar da nossa confessionalidade, mas eu gostaria de citar aqui a nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, que trata exatamente dessa questão. E lá existe o capítulo 4, aqui é no capítulo 18, tá, o parágrafo 4, que vai dizer que por diversos modos podem os crentes ter a sua segurança de salvação abalada, diminuída e interrompida, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo. Então, na nossa caminhada, cristãos maduros ou não, nós incorremos em determinados pecados, deixamos de dar ênfase a disciplinas espirituais como leitura da palavra, oração, meditação nas Escrituras, participação nos sacramentos, que são os meios de graça, que vão nos ajudar a alimentar essa certeza, e podemos sim duvidar, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Será que Deus salvaria uma pessoa como eu, que sempre peca dessa forma, que luta contra determinado pecado e não consegue vencer? Será que realmente eu sou salvo? Então essas dúvidas de fato assolam o verdadeiro cristão, não é? Mas como nós vamos tratar aqui, essa certeza de salvação, ela não apenas ela é possível, como ela deve ser buscada. Esse era um pensamento, a nossa confissão, não é? Ela tem a origem no movimento puritano, e os puritanos buscavam muito isso, essa convicção, essa certeza de que Deus tem poder para salvar pecadores miseráveis, lixos como nós, mas é um Deus maravilhoso em amor, em graça e em misericórdia, e nós depositamos toda a nossa confiança, não naquilo que nós podemos fazer, mas naquilo que Deus, em Cristo, já fez por nós. Então, é possível sim, nós duvidarmos da salvação, e durante a nossa vida também é possível, diante de negligências espirituais e pecados corriqueiros, é possível também nós incorrermos nessa dúvida. Agora, obviamente que nós não vamos ficar com essa dúvida, né, para sempre, no sentido, já que é assim mesmo, então seja o que Deus quiser, de forma nenhuma.
a Bíblia nos convida ao arrependimento de pecados, a Bíblia nos convida constantemente a irmos até a presença de Deus, buscarmos ao Senhor em oração, em leitura da palavra. E para encerrar aqui as respostas, eu cito aqui o Salmo 32, o Salmo de Davi, em que ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, esse é o versículo que eu gostaria de deixar claro, né? Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Então, enquanto o verdadeiro cristão, ele se alimenta de determinados pecados e ele não cumpre, né, as suas disciplinas espirituais, busca intensa, oração, leitura da Escritura, ele vai viver inconstante, né? Como o próprio Tiago diz, né, inconstante, indo de um lado por outro, sendo assolado aí por todo vento de doutrina. Então a importância aí, como Davi fez, ele confessa o seu pecado, ele se entrega a Deus e ele recebe, ele entende esse perdão e agora ele tem a certeza absoluta de que Deus jamais abandonará as suas mãos, apesar dele mesmo, nós mesmos, né, temos essa consciência de que nós podemos largar a mão de Deus, mas Deus nunca largará as nossas mãos. Eu queria fazer uma contribuição, se me permitem, que o Rodrigo tocou, foi num ponto muito importante, como a gente pode oscilar nessa salvação, né, nessa certeza da salvação. Tem duas maneiras, né? A maneira que a pessoa ela acha que ela é a dona da salvação, e aí, de fato, isso vai acontecer mesmo, porque eu peco num dia, então automaticamente estaria fora da salvação, fora da eternidade. Então a pessoa que acha que detém esse poder da salvação. Mas quando a pessoa é um genuíno cristão e se achega mais a Deus, ela vai percebendo a majestade, a grandiosidade de Deus, e ela vai percebendo que ela é muito miserável, que ela não merecia nada de Deus, né? Então, assim, essa oscilação, ela é uma oscilação que deve estar no nosso coração, no sentido de que é legítimo, enquanto nós olhamos para Deus e olhamos para nós, a gente faz essa comparação, a gente acaba percebendo que a gente é pecador demais, que nós não merecíamos, de fato, essa salvação. Um outro comentário é que, se você olhar também num Salmo de Davi, 51, se não me engano, versículo 12, Davi vai falar assim: restaura a alegria da salvação. Então existe essa oscilação. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele estava triste sem a salvação, sem a alegria da salvação ali naquele momento, né? E uma outra coisa que eu queria comentar de maneira bem breve aqui, é que muitos cristãos de outras denominações usam a analogia do livro, né, de Deus. Deus vai escrever, a gente também, né, escreve o seu nome no livro da vida. E imagina se fosse essa inconstância, né, essa falta de constância, que escreve, apaga. Deus tem uma borracha especial que ele apagaria ali. Opa, Rodrigo, beleza, né? Agora não, opa, Rodrigo pecou, Pedro pecou, tira, né? Que confusão que seria. Então, com toda certeza, essa é uma analogia que a gente deve levar aí para o coração e complementa bastante aí. Excelente, mas a gente vai continuar em cima dessa questão, porque se de fato há esse conflito, né, essa questão de estou salvo, não estou, enfim, o que a gente pode entender isso aí, ô pastor Roberto? Isso pode indicar uma não conversão ou até mesmo uma possessão demoníaca? Brão, quero utilizar aqui de 2 exemplos práticos, começar por aqui. Quando nós fazemos evangelismo pessoal, pode ser que no ato da evangelização, a gente pergunte àquela pessoa que está sendo evangelizada: se você chegasse hoje diante de Deus, que argumento você teria para dizer a Deus que você merece viver na casa dele, viver no céu? O que você diria? Normalmente a pessoa que não tem a salvação, ela vai dizer que não sabe. Por que ela teria que entrar no céu? Alguém vai dizer que são os seus atos meritórios, alguém vai dizer que teve uma vida
irrepreensível, enfim. Mas, na verdade, ela não tem a convicção, a resposta correta acerca da salvação. Então, respondendo aqui a primeira ênfase da pergunta, um conflito sobre a certeza da salvação pode indicar uma não conversão? Sim. Normalmente, o não converso, ele não tem esta convicção, e ele não consegue afirmar e definir bem a salvação, porque ele não a possui, né? Agora, a incerteza da salvação, uma possessão demoníaca, não, isso não é possível, porque onde está a presença do Espírito Santo, e nós somos morada, não há possibilidade do cristão ser possesso por demônios. Há possibilidade dele ser tentado, a possibilidade de haver uma ação, uma maquinação do inferno contra um cristão, mas possessão demoníaca à vida de um cristão é impossível. Então, essa segunda pergunta, ela cai por terra, porque o cristão não ficará possesso demoniacamente, então ele não vai responder que não é salvo por conta de possessão demoníaca. Ok. Mas, prosseguindo dentro dessa pergunta, nós, quando convidamos os irmãos ali no conselho, e quando são recebidos para serem batizados, tornar-se membro da igreja, e fazem a classe de catecúmenos ou a fase de iniciantes, normalmente nós no conselho fazemos algumas perguntas, e é muito comum a gente perguntar exatamente isso. Olha, acabando essa reunião, né, e a gente saindo daqui, se você morrer, para onde você vai? Né? A pergunta que nós fazemos aos iniciantes para saber quanto a fé que elas têm em Jesus, né? E muitos também, muitas vezes, não conseguem responder. Eu vou para o céu, porque tenho certeza que Jesus me salvou, isso é suficiente. Alguns ficam titubeando, né, com respeito a essa indagação, embora sejam salvos e tenham certeza da salvação, não sabem como responder. Então, eu quero aqui dizer que, muitas vezes, essa dúvida também é do aspecto doutrinário. Nós, como igreja, nós como liderança e mestres na igreja, responsáveis pelas ovelhas, precisamos ensiná-las a respeito da salvação, para que elas possam, através da base da soteriologia, de forma reformada e calvinista, ter a convicção para poder responder a essa pergunta, e convicção particular, para o seu próprio caminhar. Então, quando nós ensinamos, e o Espírito Santo aplica ao coração desse converso essa certeza, ele vai caminhar de uma maneira mais tranquila com respeito à salvação. Por exemplo, nós temos vários textos bíblicos, voltamos a falar aqui, mas eu quero falar apenas 2 textos que Paulo usa, um em Romanos 5:1 e o outro em Romanos 8:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você foi justificado, é um decreto de Deus como juiz. No tribunal celestial você já está justificado, não há mais como você ser imputado sobre você a culpa, e você passa a ter paz com Deus, através de quem? Através dos méritos da obra de Jesus. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, caminhe livremente, caminhe alegremente, caminhe confiante, porque Deus garante a sua justificação e a sua salvação em Cristo Jesus. Não há como mais você ser condenado. Então, espero ter respondido aqui os 3 aspectos que estavam por trás dessa pergunta número 5. Boa! E você que está em casa, tem certeza da sua salvação? Se tem, coloca no comentário aí. Se você disser sim, diga por quê. Vamos lá, vamos ver se você está aprendendo direitinho. Rodrigo citou aqui a nossa confissão de fé, né? Como o Rodrigo citou, sinônimo que ele já conhece. Então, vou perguntar para o Pedro, quem sabe ele não conhece. Pedrão, vamos lá. O que a confissão de fé de Westminster fala a respeito da certeza da salvação? Bom, antes da gente responder essa pergunta, esse documento aqui que está nas minhas mãos, em forma de livro, é a confissão de fé de Westminster, tá? Você pode adquirir ela nesse formato aqui, tem também em PDF, de maneira gratuita, na internet. Fala a respeito de várias questões da nossa teologia reformada, e ela foi desenvolvida por um grupo de teólogos no século XVII,
entre 1643 a 1649, e tem uma sessão exclusivamente falando a respeito da certeza da salvação. Eu separei ela aqui, mas eu não vou ler por conta do nosso tempo, e você pode pesquisar também de maneira muito fácil, mas tem 4 sessões que falam a respeito da certeza da salvação, sendo que a primeira sessão vai apontar diretamente para o homem e como ele é incapaz de, por si só, sentir essa certeza, né? Então vai apontar para aquilo que a gente chama de antropologia cristã, vai mostrar a total depravação do ser humano. As 2 próximas sessões vai falar a respeito da natureza dessa certeza da salvação, né? Vai falar o porquê de nós termos essa certeza de que ela vem de Deus diretamente para o nosso coração, é uma certeza e não uma simples persuasão conjectural e provável, fundada numa falsa esperança. Então vai falar um pouquinho a respeito da natureza dessa certeza da salvação. E a última sessão, como o Rodrigo falou aqui, é uma sessão que fala a respeito da oscilação da fé, da certeza da salvação. Uma sessão que tem algumas linhas interessantes, dizendo a respeito que é possível o ser humano, crente, remido em Cristo Jesus, oscilar na sua certeza da salvação. Então esse documento, ele aborda de uma maneira sucinta, no entanto, muito, muito boa, muito abrangente, digamos assim, apesar da sua sutileza, a respeito da certeza da salvação. Então eu convido você, para a gente não perder muito tempo, a encontrar aí na internet, ou se você quiser adquirir também esse exemplar, a pesquisar e ler a respeito da condição humana, da natureza dessa certeza que vem de Deus, testificada pelo Espírito Santo, que são as 2 próximas sessões, e também como o crente vai oscilar nessa fé ou nessa certeza da salvação. Então, basicamente, respondendo a pergunta aí, a nossa confissão de fé, ela aponta para o seguinte caminho: a depravação total, a total inabilidade do ser humano em adquirir essa salvação e ter, portanto, a certeza dela, por conta da depravação. Da onde surge essa certeza da salvação, né? Quem é o agente que garante essa certeza da salvação? E também vai dizer que os crentes, eles oscilam sim a respeito da salvação que há em Cristo Jesus por conta dos nossos pecados. Acrescenta alguma coisa, pastor Roberto, Rodrigo? Bom, o Pedro foi humilde aqui, não querer acrescentar algum texto, mas como a gente separou aqui o capítulo 14, apenas fazer menção de forma rápida sobre esses 2 aspectos aqui, da salvação e a confissão deste misto, embora o Rodrigo tenha apresentado, o Pedro fez um panorama mais amplo, eu quero ser então mais sucinto. É o Espírito Santo que, pelo ministério da palavra de Deus, aplica aos corações dos eleitos a fé, que faz com que estes creiam em Cristo para a salvação. Essa fé, através da própria palavra, pela participação nos sacramentos e pela oração, é fortalecida e é aumentada. Esta fé faz com que o eleito receba e descanse em Cristo, e somente nele, para a sua justificação, santificação e vida eterna, isto em virtude do pacto da graça. Então, no capítulo 14 da Confissão de Fé, nós podemos ler esse comentário, essa afirmação a respeito de que o homem crente, ele é salvo pela obra exclusiva de Deus, operada pelo Espírito na sua vida. Beleza. A você que está aí ligado com a gente, queremos agradecer mais uma vez pela sua presença aqui conosco. E gostaríamos também de abrir para você, caso você queira fazer uma pergunta em cima desse tema, já chegou um aqui para nós, então você mande aí, pode mandar pelos comentários ou pelo WhatsApp da igreja, que se der tempo nós estaremos respondendo, tá joia? E não deixe de dar o seu joinha, não deixe de compartilhar este link para que mais pessoas
junte-se a nós. Beleza? E diga para nós aí, tá legal, tá bacana, tá esclarecedor? Tem alguma resposta aí que não convenceu muito? Caso tenha isso aí também, pode mandar para nós aqui. Tá beleza? Rodrigo, vou mandar essa para você. Antes disso, eu vou contar uma historinha aqui, que talvez essa história vai esbarrar aí na sua resposta. Mas nós aqui, nós temos o hábito de, ao receber novos membros, né, os membros eles vêm para a classe chamada aqui Módulo 1, classe na qual ele estará aprendendo sobre essa doutrina, a doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil. E no final desse módulo, esses alunos, eles se reúnem com o conselho, onde nós faremos algumas perguntas em cima do que eles aprenderam nesses 5, 6 meses na qual eles ficam estudando. E é um privilégio que a gente tem de poder conhecer um pouquinho melhor essas pessoas. E ao entrevistá-las, a gente pergunta, né, a denominação da qual ele veio, e ele conta um pouquinho da história dele, e muitos dizem para nós que lá na minha igreja eu ia lá todo dia, que eu tocava, que eu cantava, que eu limpava, que eu pintava, fazia de tudo na igreja. Aí ele vem para cá, conhece essa doutrina da graça. Aí ele conhece essa questão da certeza da salvação. Aí ele aposta disso. Então essa pergunta vai em cima disso. Existe algum perigo da pessoa ser tão certa da salvação ao ponto de abandonar os requisitos básicos da fé? Flechada, né? No peito. Excelente pergunta, de difícil resposta, mas uma prática que nós vemos é que sim. Que as pessoas abusam do direito de Deus e do seu próprio direito, do seu próprio dever, vamos dizer assim. E na verdade, gente, o que acontece é o seguinte: a pessoa, ela pode ser não regenerada e usa a doutrina, na verdade, para alimentar os seus pecados. Então, essa é uma doutrina que é usada pelas pessoas que ainda não tiveram uma real conversão para pecar deliberadamente contra a santidade e o poder de Deus. Então, o Abraão bem disse aqui, determinada igreja, eu ia de segunda a sexta, fazia vigílias, jejuns, e cantava, e pregava, e vivia uma vida de santidade. De repente, eu entendi que a salvação não dependia de mim e desses meus esforços, e depende totalmente do chamado de Deus, da obra de Deus, da perseverança de Deus em nós. Então agora eu vou viver uma vida depravada, de pecado. Afinal de contas, eu sou de fato um eleito, um escolhido, um salvo, um regenerado. Então Deus de qualquer forma vai me alcançar. Mas na verdade, se você aí tem esse tipo de pensamento, você não é salvo. Você não foi regenerado. Você precisa dobrar os seus joelhos e clamar pelo perdão de Deus, porque essa doutrina que é bíblica, esse entendimento que é bíblico, que traz a segurança da salvação, onde você pode se debruçar sobre ela como se fosse sobre um travesseiro, leva você a viver uma vida de santidade, de temor, de reverência ainda maior a Deus. Então, não é questão de não fazer tantos esforços assim para agradar a Deus, porque conforme o próprio Isaías diz, todos os seus esforços são trapo de imundícia. A nossa justiça é trapo de imundícia. Então, não tem nada que nós possamos fazer que venha a agradar a Deus. Pelo contrário, Deus se agradou de nós e nos escolheu pela sua livre e soberana vontade, não é? Segundo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, pelo beneplácito da soberana e gloriosa vontade de Deus. Então, se você tem esse tipo de pensamento, muitas vezes, Abraão, a gente vê na prática, não é? E outros aqui que estão aqui comigo na mesa, por exemplo, a pessoa começa a ir para a noitada, e começa a se embriagar, beber, cai na vida dissoluta, de prostituição, não é? Então a pessoa ela precisa rever a sua salvação. Por quê? Porque a palavra de Deus deixa claro, né? Eu vou ler alguns textos aqui para corroborar aqui a minha resposta. João 6,37, Jesus diz assim: olha, todo o que o Pai me dá, esse virá a mim.
E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então não é uma doutrina presbiteriana, não é simplesmente uma doutrina reformada ou confessional, dentro dos catecismos maior e menor de Westminster e a confissão de Westminster. Não, o próprio Cristo está afirmando de forma bastante clara que se ele salvou, se ele morreu por aquela pessoa, essa pessoa é salva e será preservada. Um outro texto, capítulo 8 de Romanos, versículos 9, 14 e 16 em específico, diz assim, olha, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então, vejam que Paulo, ele coloca uma condição. Olha, vocês que estão no Espírito, né, vocês não estão na carne, se de fato, né, o Espírito de Deus habita em vós. Por quê? Porque na Bíblia não existe essa pressuposição de você ser um eleito e um salvo e continuar na prática intencional do pecado. Não existe respaldo para isso. Então, continuando aqui. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E o próprio Jesus diz, né, que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E não é um convencimento por argumento, né? Não é um debate teológico com o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai sentar numa mesa de café com a gente e ficar debatendo teologia e discutindo pontos doutrinários. O Espírito Santo convence eficazmente. Ele quebra esse seu coração pecaminoso e ruim, ele destrói esse coração e coloca dentro de você um coração novo, um coração obediente, amoldado à sua palavra. Então não é uma questão de conhecimento, de um debate racional e lógico, é mudança de natureza. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. E Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 6, né? Ele citando onde abundou o pecado, superabundou a graça, quer dizer então que eu vou viver na vida de pecado? E Paulo mesmo, é uma pergunta retórica, Paulo mesmo responde de modo nenhum, é impossível. E concluo aqui a minha resposta, citando na verdade o texto de 1 João, no capítulo 3, versos 6 a 10. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Aí a Bíblia não quer dizer que você não peca, mesmo porque o próprio João disse no capítulo 1 que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, não é? E não foi alcançado pelo poder de Deus. Mas o que ele está dizendo é que a pessoa não permanece pecando no pecado intencional. A pessoa sabe que aquilo desagrada a Deus, sabe que aquilo entristece o Espírito Santo, sabe que aquilo envergonha o nome de Deus e ela continua fazendo. Então a pessoa não é regenerada. Continuando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, vejam que o apóstolo do amor, né, filhinhos, amados, ele vai dizer que se nós vivemos na prática do pecado, nós somos filhos do diabo. Ele está dizendo aqui, são palavras pesadas. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Está claro aqui na Escritura. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Concluindo, todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, o que na verdade muitos fazem, infelizmente, é usar um conhecimento teológico verdadeiro, bíblico, para viver a sua vida de pecado e de engano. Então terá que prestar contas diante do grande tribunal de Deus, não é? Mas aqueles que são salvos, que são regenerados, eles têm o coração moldado pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, eles entendem essa doutrina, descansam nela, mas buscam a santificação,
buscam um viver santo e um viver piedoso de acordo com a vontade de Deus expresso aqui na sua palavra. Me permite, Rodrigo, eu quero, com as suas palavras aqui, trazer também uma experiência particular que eu creio que vai somar tudo isso que você disse. Em uma igreja que eu pastoreei, tínhamos lá um jovem adolescente, hoje já um homem formado, com família e filhos, e crente. E ele era membro do Ministério de Louvor da igreja, tocava na bateria, e começou a chegar aos meus ouvidos, comunicado dos irmãos, dizendo: olha, fulano de tal, aos domingos termina o culto, e ele vai para as baladas, para os bailes, chega em casa à tarde, dá um trabalho para os pais, envolvimento aí que tem feito mal para ele não toma conta disso e tal. E esse menino, Rodrigo, tinha avós presbiterianos, pais presbiterianos, oriundo de uma família presbiteriana, e eu fui conversar com ele. Ele dizia: pastor, eu conheço bem a nossa doutrina, adolescente. Eu sei que eu estou salvo e salvo para sempre. Eu sei que Jesus me salvou, me justificou, me regenerou. Eu sei que Deus escreveu meu nome no livro da vida e tudo isso, né? Eu disse para ele: tem um ponto só da nossa doutrina que você esqueceu, e que o Rodrigo acabou de falar aqui. É um ponto onde a Bíblia diz que aquele que é salvo, ele persevera. Ou seja, na perseverança dos santos, onde o Espírito Santo aplica em nós a vontade de perseverar no caminho de santidade. Aí será que em você não está acendendo uma luzinha para dizer se realmente você é salvo ou não? Pensa bem sobre isso, ora e busca o Senhor. Passou um tempo, graças a Deus, as boas notícias vieram. Olha, o moço abandonou, não está indo mais, está com a vida melhor com Deus, enfim. Então, a questão do conhecimento da doutrina, como bem colocou o Rodrigo, é diferente de conhecer, mas tê-la aplicada ao coração pelo Espírito. E quando o Espírito realmente aplica a doutrina, aplica a palavra de Deus, aí sim nós podemos ver uma genuína conversão e certeza de que a pessoa está salva em Jesus. Então, queria dar esse testemunho que eu lembrei quando você estava falando, que eu creio que tem tudo a ver com aquilo que você acabou de responder. Ótimo, muito bom. Nós vamos gastar um tempinho mais em cima dessa pergunta, que eu acho que é muito interessante. Não sei quem a fez, mas gostaria de pedir, descansar o senhor um pouquinho, vou pedir o Pedro, surpresinha, tá, Pedro, sem suar. Você mandasse um recado para o jovem que nos assiste nessa hora, desse um conselho a um jovem que nos assiste, que talvez conviva com essa situação, conviva com alguém que está nessa situação. E ao pastor, vou pedir ao senhor que esteja dando um conselho aos pais, de como tratar isso dentro de casa com os filhos, como implantar isso na cabeça dos filhos. A você que é jovem, né, adolescente aí, o que precisa ser observado é, de fato, se você compreendeu verdadeiramente o que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, fez por nós eleitos. Se você tem esse entendimento, obviamente, você vai inclinar as suas paixões, portanto, agora, para as coisas espirituais. Porque Ele não comprou, como diz o apóstolo Paulo, a nossa vida com algo material. Ele comprou a nossa vida com o precioso sangue do seu Filho, Jesus Cristo. Então, em diversos momentos, Paulo vai falar que nós devemos andar de maneira digna ao Evangelho que nos foi revelado, ao Evangelho que nos foi entregue. Então, se eu tenho um recado para você, que é jovem, que tem vivido essa vida dupla de espiritualidade, você está na igreja, às vezes participa aqui, mas logo em seguida vai para outros recintos, botequins, baladas. Se você tem essa prática, a gente convida você a fazer uma reflexão da sua espiritualidade e rever de fato, como o Rodrigo disse, o que Cristo representa na sua vida. Porque o mundo, ele está aí para oferecer prazeres, só que esses prazeres, eles são momentâneos. Eles vêm, de alguma forma, traz alguma satisfação ao coração caído do ser humano, tá? Mas logo em seguida ele se aparta. Eu tenho certeza que você já teve essa experiência, de chegar, depois de um pecado terrível, você colocar a sua cabeça no travesseiro e não conseguir descansar,
Por quê? Porque você não foi chamado para esse tipo de obra. Então, faça uma reflexão da sua vida, e você também pode agir como um canal de bênção ao seu irmão. Viu alguém cometendo esse tipo de pecado, né? Chame a pessoa, seja um suporte para ela, né? Às vezes essa pessoa, esse jovem, esse adolescente, está querendo substituir Deus no coração por uma latinha de cerveja, de uma bebida alcoólica, por drogas, por, enfim, qualquer outro tipo de artifício, e isso, de fato, não vai trazer essa satisfação plena em Cristo Jesus. Então, você pode ser um agente de transmissão, de santificação, e a gente vai falar um pouquinho disso aí mais para frente. Ok, Abraão. Para os pais, então, eu começo dizendo que antes de ensinar o filho ou acompanhar o filho na sua jornada cristã, seja você o exemplo. Não vai adiantar você chegar perto do seu filho e querer ensinar alguma coisa da vida cristã, da piedade, de uma vida de devoção a Deus, se você não é exemplo disso. Então, seja você, antes de tudo, um exemplo para os seus filhos. Depois, então, você procure acompanhar os seus filhos, se realmente eles estão conjugando o falar, o aprender e o viver. Se eles estão dando testemunho daquilo que eles professam na sua fé. E não deixe de fazer como nós temos aprendido com o projeto Ana, né, o projeto Débora, que é: não deixe de orar incessantemente pelos seus filhos, porque por mais que você dê exemplo, e tem que ser assim, por mais que você ensine, e tem que ser assim, quem vai realizar a grande obra é o Espírito Santo no coração de todos aqueles. Aquela máxima que nós ouvimos, né? Filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente, crentinho não é. É a obra de Deus, e nós, como pais, nós temos uma grande responsabilidade. Sabemos que Deus está conosco nisso, pois nossos filhos fazem parte da promessa, eles são a herança do Senhor, Deus está do nosso lado. Então, nunca desista do seu filho, nunca desista dos seus filhos, sempre creiam que Deus está fazendo e irá fazer o melhor por você e pela sua família. Uau! Louvado seja Deus pela vida Rodrigo, pastor Roberto, Pedro Felipe. Pedro Felipe, a palavra de Deus em Filipenses 2, no versículo 12 e 13, diz o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Pedro Felipe, desenvolvei a vossa salvação. Como entender esse versículo, tendo a certeza da salvação como parâmetro? É uma pergunta muito interessante, né? Porque dá uma impressão de que foi colocado em nós, né, que foi plantada em nós uma semente da salvação, e nós devemos desenvolver, né? Na verdade, eu queria, antes de abordar, fazer duas considerações. A primeira é que a salvação, ela é monérgica, ou seja, ela é uma atuação de Deus sobre as nossas vidas, sem nenhuma interferência do ser humano. Graças a Deus por isso, né? Porque se tivéssemos interferências nessa questão aí, a gente estaria bem enrolados, né? Então, todo dia, toda hora, na verdade, todo momento, porque a gente peca em todo momento. Mas dentro dessa salvação, a gente percebe, até mesmo naquilo que a gente trabalha como Ordo Salutis, a ordem da salvação, a gente percebe que existe a santificação. A santificação, ela não é monérgica, ela é sinérgica. Deus coloca em nós a vontade de obedecê-lo, mas nós precisamos labutar contra os desejos das nossas carnes, né, dos nossos corações. Então, a gente começa a perceber que o apóstolo Paulo, ele está concatenando essa salvação com a santificação. Ora, é um pensamento muito lógico e preciso,
Porque se eu sou salvo, eu preciso dar frutos dignos da salvação. Por isso que eu não adentrei muito no aspecto da confissão de fé, porque justamente a confissão de fé vai apontar que a certeza da salvação, ela é medida, de alguma forma, pelo ato santificador que os crentes apresentam diante do Senhor. Não é que eles não pecam, né? É que eles apresentam frutos que glorificam a Deus, né? E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses essa verdade, ele está falando o seguinte, essa palavra desenvolver a salvação, ele está dizendo o seguinte, trabalhem naquilo que você já tem, oferecendo a Deus os bons frutos, oferecendo a Deus a santificação, né? Então, a gente pode trabalhar com esse versículo aí, dizendo que esse desenvolvimento da salvação deve ser um desenvolvimento que traz a vontade de obedecer cada vez mais a palavra do Senhor e assim dar frutos. Então o desenvolver aí não é uma semente que foi colocada no coração humano e agora ele tem que regar para ela desenvolver, não, é você apresentar as suas obras agora que você é de fato um salvo em Cristo Jesus. Pedro, dentro dessa sua boa explanação, eu queria só contribuir com uma frase, que eu acho que uma palavra, desculpe, que eu acho que é bastante significativa nesse desenvolvimento da salvação, uma vez que eu tenho convicção de que não foi por mérito meu, uma vez que eu tenho plena certeza de que fui eleito antes mesmo da formação do mundo, uma das formas de desenvolver a salvação, porque isso não exclui, a salvação não exclui a responsabilidade humana, é ter no meu coração gratidão. Eu acho que isso deve nortear a vida do cristão com respeito à salvação que Deus lhe dá, e a certeza que Deus lhe dá dessa salvação é que ele viva uma vida completamente com o coração cheio de gratidão a Deus, e que vai fazer parte também desse somatório como você falou, do aspecto de uma vivência cristã que realmente está colaborando para o desenvolvimento da salvação que lhe foi dada. Eu acho que a gratidão é algo assim muito fundamental para a gente desenvolver a nossa salvação também. Queria dar um outro exemplo aqui, se me permitem. Não sei se vocês já foram constrangidos no bom sentido da palavra, em receber um presente. Aí chega no seu aniversário, né, alguém te dá um presente muito bacana, e você tem um carinho muito grande para essa pessoa também, e aí você quer retribuir, no aniversário dela você vai dar um presente também, e aí você acaba medindo, não é isso? A gente, se eu dou ao Abraão aqui uma camisa do Flamengo, original, tá? Recebe, né? O Abraão chega no meu aniversário, ele vai falar assim, puxa, mas o Pedro foi tão carinhoso em externar, né, o que ele sente por mim, com um presente tão bacana, eu vou também presenteá-lo com algo que seja ali também mais ou menos no mesmo patamar, né? Lógico que a camisa do Palmeiras é muito mais linda, né? Brincadeiras à parte, mas quando a gente recebe esse presente de Deus, essa dádiva de Deus, a gente tem o desejo de oferecer a Deus também as nossas ofertas, ainda que não seja no mesmo patamar que Deus nos ofereceu em Cristo Jesus, né? A gente vai conseguir nunca oferecer a Deus o que Ele nos ofereceu, é impagável, né? É incondicional também, Ele não requer isso de nós, mas a gente sente a vontade sim de responder a esse presente, que é a salvação, de uma maneira digna. Então, se você que tem essa salvação e acaba não apresentando esses frutos salvíficos, né, de santificação, então, de fato, você precisa ter mais gratidão e olhar o presente que Deus te deu, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É isso daí. Disseram aqui nos comentários que é interessante esses termos explanados pelo Pedro, monérgico e sinérgico. Isso parece nome de gente, não parece? Deixa eu só explicar aqui. Sinésio. Quem quiser batizar com esse nome aí, fica à vontade, tá? Vai ser
vai ter bullying na escola, mas monérgico significa uma ação somente de um ser, nesse caso que a gente está tratando, ser de Deus, e quando fala de sinergia, é que existe uma atuação de outras pessoas, no caso, a gente está falando de Deus e o ser humano. É monérgico a salvação, porque só Deus opera a salvação em nós. A santificação ela é sinérgica, porque Deus nos compele a obedecê-lo, mas também há um aspecto nosso de trabalhar isso aí, essa santificação. A gente pode ler isso em Romanos capítulo de número 7, que Paulo está enfrentando um dilema de santificação, que ele não quer fazer o mal, mas ele acaba fazendo, e o bem que ele queria fazer, ele não consegue fazer. Então, esse é o aspecto sinérgico, tá, gente? Desculpa se foi muito técnico. Mas fica a dica aí, ó. Menino, coloca monérgico, menina, sinérgica. Não vai ficar ruim, não. Vai fazer sucesso. Rodrigo, alguma autoridade, e aí vamos colocar autoridade mesmo, alguma autoridade eclesiástica tem poder para me dizer a respeito da minha certeza da salvação? Tipo pastor Eloy, assim. Mais ou menos assim. Pastor Eloy, pensa nele. Biblicamente falando, claro que não, né, gente? Essa certeza, essa convicção de salvação, como o Pedro já bem falou, é monérgico, né? É algo que vem de Deus por intermédio de Cristo, aplicado pelo poder do Espírito Santo. Apenas um detalhe que eu gostaria de deixar claro aqui. Muitas pessoas pensam que a salvação é quando Deus tira a pessoa do inferno, do fogo do inferno, livra a pessoa de sofrimentos, de dores eternas. Mas a salvação é quando Deus livra você dele mesmo, da sua própria ira. Porque Deus é santo, Ele é justo, Ele é santo em todos os seus atributos, e o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado é um pecado cósmico. Você ofendeu a santidade de Deus, feriu a santidade de Deus, e justamente agora você e eu, nós merecemos a condenação eterna. Então, quando nós falamos em salvação, Deus está nos livrando da sua própria ira. Então, o que nós podemos oferecer, né? Qual o presente, qual o pagamento que nós, que já estamos debaixo dessa ira, podemos oferecer a Deus para que Ele então diga, não, eu não vou puni-lo com a minha ira, não é? Não tem nada. Então, Deus oferece a si mesmo por intermédio de Jesus Cristo, né, e essa salvação aplicada também por Ele mesmo, através do poder do Espírito Santo. E agora nós somos a habitação desse Espírito. Então, nenhuma autoridade eclesiástica, seja não eclesiástica, pode dizer que se você está salvo ou não. Até porque nós sabemos que, enquanto estamos aqui, não é? Nós desfrutamos já sim da salvação, porém, a igreja como instituição é uma igreja militante, né? Há joio e há trigo no meio. Nós não sabemos quem é salvo e quem não é. Claro, a pessoa ela vem, ela entende as doutrinas, ela responde a Cristo, diz que sim, que se arrependeu dos seus pecados e tudo, e faz a sua profissão de fé, é batizada, mas isso não quer dizer nada, porque a salvação, conforme de Jonas capítulo 2, verso 9, a salvação pertence a Deus. Então não tem como nenhuma autoridade, nenhuma igreja rogar para si o direito de dizer, olha, eu, por intermédio de Cristo, ou seja lá de qual mediador for, eu te considero um salvo, ou eu te considero, né, aí um perdido. Não, a salvação, ela pertence a Deus. Agora, como nós já falamos, eu não vou repetir para não ficar sendo muito prolixo aqui, a salvação traz evidências, e são evidências externas, não apenas evidências internas, tá? Mas a verdade é que não. E esse é um grande problema hoje, não é? Quando, por exemplo, nós temos no evangelicalismo hoje as igrejas que fazem os seus apelos, não é? Os pastores, os apóstolos aí, os bispos, enfim, que fazem os seus apelos. Olha, se você se sentiu tocado pela mensagem, vem aqui na frente, nós vamos fazer uma oração, ora junto comigo. E aquela oração, e aquela comoção, e as pessoas choram, e entregam sua vida para Jesus, e de repente, depois da oração,
eles decretam praticamente, olha, glória a Deus, hoje teve festa no céu, e muitos foram salvos, e aquela alegria, mas não perguntaram para Deus o que Deus achava daquilo, né? Meu Deus, o que o senhor achou? E realmente foi uma conversão genuína? Então, muito do enfraquecimento das igrejas ditas evangélicas hoje, do nosso evangelicalismo, do cristianismo, não só no Brasil, gente, no mundo, é em virtude disso. Faça um apelo, a pessoa comovida pela mensagem, porque é a palavra de Deus e ela atinge os corações, a pessoa comovida por aquilo vai até a frente, multidões aceitam Jesus, né? Tem que perguntar se Jesus aceitou ela, mas ela aceita Jesus, enfim. E o pastor, a autoridade que está ali naquele momento, decreta, olha, você fez a oração como eu fiz com você, fiz. Foi com sinceridade? Foi. Então você agora está salvo. Isso é um pecado gravíssimo que a igreja comete hoje. A salvação pertence a Deus. Então não podemos estabelecer, nós como igreja, ou qualquer outra autoridade, nem o reverendo Eloy, viu, reverendo? Nem o senhor pode estabelecer aí a salvação de ninguém, né? A salvação, ela é única, exclusivamente um dom de Deus, conforme diz Paulo aos Efésios, né, no capítulo 2, versos 8 a 10. A salvação ela é mediante a graça, somente pela fé, pelo poder de Deus, tá certo? Então nós vivemos nessa igreja hoje, que é uma igreja mista, salvos e não salvos, eleitos e não eleitos, né? Dentro desse conjunto de pessoas que se denominam cristãs, né? Mas Deus conhece os seus, Deus sabe quem eles são, e no último dia esses cearão aí nas bodas do Cordeiro. Vamos lá, Rodrigo, continua contigo aí. Essa é bate pronto, hein? Chegou aí fresquinha, tá bom? Nossas perguntas aqui terminaram, agora nós estaremos respondendo 3 perguntas que chegaram para nós. Quais são as evidências de uma pessoa salva? As evidências têm muito a ver com a santificação, como já foi falado aqui. A pessoa, ela é uma pecadora, continua sendo pecadora, ela continua errando, porém, ela é uma pessoa inconformada com o seu pecado, ela luta com o pecado, ela vai buscar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Essa pessoa vai buscar na palavra de Deus. Então essa pessoa será uma pessoa que estuda a palavra, que busca a palavra, que quer saber o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Então essa pessoa vai começar a ser amoldada pela palavra de Deus, e consequentemente essa pessoa vai buscar a Deus na palavra, vai buscar a Deus na oração, e conforme o tempo for passando, essa santificação vai evoluindo, essa santificação vai amadurecendo, essa pessoa deixa de cometer erros primários, né? Claro, é uma pessoa que vive num contexto eclesiástico, vive num contexto de igreja, ela não bate no peito e fala, eu sou igreja, agora não preciso de ninguém mais, não preciso de pastor, eu mesmo sou pastor. Não existe isso. O salvo, uma evidência clara de um salvo é viver em comunidade. O salvo é um ser comunitário. Ele vive como membro de um corpo, ele é membro do corpo de Cristo. Então ele anseia estar e viver com a igreja, com os outros irmãos que também, como ele, foram alcançados por essa graça maravilhosa. Então esses, eu creio que sejam aí as evidências básicas, né? De que a pessoa foge do pecado, ela, apesar de pecar, ela vive uma vida de arrependimento, se arrependendo inclusive do seu arrependimento, que muitas vezes foi superficial e falso. Ela busca a Deus em oração, busca a Deus na palavra, e ela se amolda a essa palavra. Ela simplesmente não busca a palavra para encontrar brechas para continuar uma vida de pecado, ou aquilo que ela pensa que é certo ou não. Não, se Deus falou assim, olha, isso eu abomino, ela rejeita. Isso eu aprovo, então essa pessoa passa a praticar isso. Então, essa evidência externa também, não é uma questão assim, hoje nós somos muito assim, né? O que o outro pensa de mim não importa. O que importa é a minha vida com Deus. Mas isso devia fazer o seu joelho tremer de medo, né? Ninguém pode me julgar, só Deus me julga. Mas é aí que está o perigo, porque Deus vai te julgar, esse é o problema, a não ser que você esteja em Cristo Jesus. Porque se você está em Cristo Jesus, essa ira, esse furor de Deus contra o pecado foi completamente derramado sobre Cristo, até a última gotinha do cálice, né, da ira de Deus, Cristo bebeu
na cruz do Calvário. Então, essa ira foi derramada sobre Cristo e hoje você está, então, justificado. Mas, então, você vive uma vida piedosa, honesta, zelosa, e isso todos veem, não é? Você, às vezes, não precisa nem abrir sua boca. As pessoas ao seu redor falam, olha, aquele lá, acho que ele é cristão. Ele segue os princípios da palavra de Deus, sem talvez precisar nem abrir os seus lábios. Rodrigo, é uma coisa que eu percebo, principalmente na igreja contemporânea, e que deve ser uma evidência para nós salvos, é o caráter tratável. Você falou de vida comunitária, e a vida comunitária ela tem regras, né? Eu estou no meu espaço aqui, eu não posso invadir o espaço do Abraão, do pastor Roberto, enfim, a gente tem regras comunitárias para poder viver, e quando essas regras elas são quebradas, e quando eu digo regras, eu estou falando da palavra do Senhor, existe a disciplina eclesiástica, né? E a pessoa que é um salvo mesmo em Cristo Jesus, ela vai entender que a disciplina eclesiástica, ela é um ato de amor e de misericórdia de Deus primeiramente, usando a igreja como instrumento. Eu acho que falta muito isso. Aí a pessoa fica magoada porque foi disciplinada, seja por uma suasória, né, ou seja por uma disciplina mesmo de privação, acaba se desligando da igreja ou se apartando do corpo místico de Cristo, e aí a coisa vai ficando bem complicada. Eu acho que esse aspecto de caráter tratável, de ok, errei mesmo, vamos consertar, eu vou caminhar, eu vou me submeter às disciplinas, eu acho que isso está difícil dentro da igreja. E o que acontece muito hoje, né, Pedro, corroborando aí com a nossa realidade, ou a pessoa, não, claro que isso são todos, mas a grande maioria, né, infelizmente, ou a pessoa sai da igreja, vai para outra igreja que a aceita, o que é pior, porque não deveria aceitá-la uma vez, né, ou abre outra igreja. É tenso. Né? Discordei, não concordo e eu quero fazer do meu jeito. Então, que salvação é essa? Que salvação é essa onde o próprio Paulo, escrevendo aqui, diz que nós devemos considerar uns aos outros superiores a nós mesmos, devemos nos submeter, servir uns aos outros. Que salvação é essa? Né? Não, é salvação do meu jeito, né? As coisas têm que acontecer da minha forma, não é assim. Então, eu creio que a vida eclesiástica, né, é uma marca muito forte, muito assim visível de um salvo. Ele vive em comunidade e vive bem, porque ele compartilha os seus dons, mas ele também é corrigido, ele é disciplinado e ele se submete a essa correção, a essa disciplina. Esse vive bem é fantástico, viver bem, porque eu vou te contar, tem gente que está na igreja, mas só problema, né? É só problema, então aí a gente começa a questionar. Tá vendo? Você que está ligado com a gente aí, não esqueça, tem um sorteio ainda. Para você participar do sorteio, você vai colocar nos comentários aí qual é o evento que a juventude aqui da Primeira Igreja está promovendo durante essa semana. Começou ontem, vai até quinta-feira. Então, se você olhar para cima nos comentários, colar. Mas além de colar, você tem aí a possibilidade de participar deste evento. Tá? Pergunte-nos como aí, pode perguntar como nos comentários aí. Vamos lá, chegou para nós aqui mais uma pergunta. Em Mateus 7, 22, 23 diz: apartai-vos de mim, que não os conheço. Algumas igrejas usam esse versículo e quando vai falar a respeito de salvação. E aí, Pedro? Na verdade, vou parafrasear aqui o Augusto, doutor e reverendo Augusto Nicodemos, né? A gente precisa estar amparado com 3 aspectos para fazer uma boa interpretação da Bíblia. O primeiro é ser guiado pelo contexto, o segundo pelo contexto e o terceiro pelo contexto. Um versículo fora do contexto é uma porta escancarada para a heresia, né? E nesse contexto é o Sermão do Monte, que Jesus está falando ali ao povo, né? E ele está falando a respeito dos falsos profetas, né? Versículo 22 vai dizer assim: muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, né? Então está dizendo sucintamente ou especificamente aos falsos profetas que de fato não são salvos,
porque estão apresentando um outro evangelho que Paulo condena em Gálatas capítulo 1, se não me engano, versículo 6, né? 8 a 10. Vai começar a discorrer ali a respeito de outro evangelho que não deve ser pregado, muito pelo contrário, a pessoa é considerada como um anátema, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado ao ler não versículos isolados, mas entender também o contexto. Só para a gente finalizar essa pergunta, eu quero finalizar de maneira bem rápida aqui, porque temos uma outra aqui bem caprichada, né? É aquela. Enfim, mas se a gente pegar lá João 10:10, se eu chegar para uma igreja, seja presbiteriano ou não, eu falar assim, o diabo veio para, todo mundo vai falar, matar, roubar, destruir. É óbvio que essas atribuições também são do diabo, mas no texto de João 10:10 está falando dos falsos pastores e mestres, né? Então, assim, eu posso dizer que o diabo veio matar, roubar e destruir? Posso, mas não à luz desse texto. À luz desse texto está falando dos falsos pastores e falsos mestres. Então, assim, nesse contexto, a gente não pode levar para o íntimo de cada um, porque uns são chamados para mestres e outros não. Então, será um julgo sobre aqueles que são falsos profetas. Só um detalhe, posso Manda só complementar essa rapidinho para a gente partir para aquela, né? Fala bonito, porque quem fez a pergunta dá depois, então explica direitinho. Só um detalhe importante que o Pedro já falou muito bem, mas um detalhe importante que o verbo conhecer na Bíblia não é simplesmente saber quem é, ou igual, por exemplo, ali, apartai-vos de mim, malditos, pois não vos conheço. Eu não sei quem é, não é isso. A Bíblia, quando ela fala de conhecimento, isso aí quer dizer uma relação íntima, é uma aliança, um pacto de aliança, de amor eterno. Então, por exemplo, quando você vê Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, né? Aqueles que de antemão conheceu, esses predestinou. Ou seja, conhecimento ali vinculado à aliança, a pacto, uma relação de amor, de intimidade, né? Por exemplo, em Gênesis, você vê que Abraão conhece a sua esposa Sara, e ela engravida, né? Então, assim, como assim? Abraão conheceu Sara, ela engravidou. É claro que ali conheceu no sentido de ter, exatamente, de ter uma relação íntima ali com Sara. E não apenas, são vários e vários textos que falam Jesus, na sua oração sacerdotal, dizendo, né? Como é que é? A vontade do Pai é essa, conhecer o único Deus verdadeiro. Perdão aí pela paráfrase, mas enfim, é o que me veio na mente agora. O conhecimento do único Deus verdadeiro. Que conhecimento é esse? Saber quem é Jesus? Não. É o conhecimento no sentido de aliança, de pacto, de amor eterno. Então, tem a ver com essa resposta aí também. Jesus está dizendo assim, olha, com esses aí, esses falsos mestres, esses falsos profetas, eu não tenho aliança com eles, eu não tenho vínculo nenhum, eu não tenho pacto, não tenho nada, por isso eu não vos conheço, eu não tenho aliança, eu não tenho pacto com vocês, por isso vocês serão condenados. Vai ganhar um beijinho em casa, não vai? E aí, Anali, o que você acha da resposta? Foi a Anali que fez. Foi a Anali que fez, tá vendo? Marmelada pura. Foi falar. Eu não sabia, viu? Tá vendo? Gente, é o seguinte, estamos chegando ao final, nós vamos para a última pergunta, tá? Mas nós queremos mais uma vez agradecer a todos vocês que estão ligadinhos com a gente aí. Quero mandar um abraço aqui para a Sônia Santana, Evandro Calegaro, Geni Gomes, Juliana Nogueira, todos vocês que estão ligadinhos com a gente aí. Eider, um abraço para você, Eider, abraço para Priscila, abraço para Jamila, Álvaro Rodrigues, Guilherme Brás. Ô Guilherme, você é nosso, hein, menino? Tem saída mais não, tá? Rapaz, o homem está em todas aqui, bom demais. Um abraço para todos aí, Helenita, Viviane, que Deus abençoe a todos vocês, tá joia? Nós vamos então para a última pergunta, e depois nós estaremos passando para o nosso sorteio. E a última pergunta é a seguinte, eu vou fazer e vou sair correndo. Quem quiser vir atrás de mim, eu vou fazer um sorteio aqui. Eu vou fazer um sorteio aqui para ver quem vai responder essa última pergunta. Boa tarde, gente. Foi um prazer. Tchau. Não, fecha as portas aí que eu vou fazer o sorteio. O que ficar aqui, responde e o resto vai embora. O pessoal da técnica quiser desligar aí também, a internet podia cair agora, né? Mas enfim, a pergunta já começa contando uma história. A pessoa ouviu dois pastores
Pastor não pode conversar, não. Dá confusão. Ouvi 2 pastores dizendo o seguinte. Olha o que esses pastores estavam dizendo. Um dizia que tinham crianças no inferno porque não receberam Jesus como Salvador. Crianças com faixa etária de 4 a 6 anos. E o outro disse que por conta de pecados hereditários, crianças estavam indo para o inferno. E aí vem a pergunta: até que faixa etária as crianças podem ser consideradas salvas? E isso só vale para filhos de crentes? Cai internet. Hein? Vou fazer um sorteio aí. Hein? Não, o meu sorteio aqui é mais rápido. Até digitar o nome aqui, ó. Eu vou contar. O Pedro é 1, o pastor é 2, o Rodrigo é o 3. Eu que vou escolher o número. Escolher o número 2. 1, 2. Deu, pastor. Posso correr? Beijo, gente. Um abraço. Deu certo. Posso te seguir? Posso ir embora também? Aí, fez sorteio? Faz sorteio então. Se cair nele... Está confirmado. Não, o Não sorteio é deu possível. furado. O nosso que foi Esse mais sorteio fiel. tá viciado. De novo? De novo. Até nisso bem, cara. Até nisso. Não é possível. Não é possível. É aquela história, na alegria e na tristeza, né? Manda, reverendo. Vai, pastor. Essa batata está tão quente que está ardendo, rapaz. A mão aqui está até doendo. É uma pergunta bem caprichada, viu? Bem caprichada. Vamos lá. No Antigo Testamento, nós vemos na experiência de Davi, quando ele perde o seu nenenzinho, e ele diz: eu irei para ele, mas ele não virá para mim. Alguém que nós sabemos que tinha certeza da salvação, ele disse que iria ter com o seu filho. No Novo Testamento, nós vemos Jesus falando: deixai as criancinhas vir a mim, porque delas é o reino dos céus, né? Nós precisamos ter a convicção de que todos nós precisamos de salvação. E não há ninguém que escapa a essa lei por conta do pecado de Adão que está em todos nós. Todos nós precisamos da graça de Deus para nos salvar. Agora, se estamos vendo a experiência de Davi e a experiência do próprio Cristo apontando para que as crianças recebam e façam parte do reino dos céus, podemos perceber aqui que, apesar da herança que temos do pecado, existe uma graça de Deus para com as crianças, e essa graça que salva tem trago às crianças esse privilégio. Reconhecemos também que existe um momento em que, ao desabrochar desse pecado que existe em nós, em que começamos a fazer as coisas na inclinação do pecado, começamos a errar, começamos a fazer as coisas que não agradam a Deus, porque sentimos nisso prazer, porque o pecado nos leva a fazer isso, somos escravos do pecado. É comum, aqui, Abraão, quando também vamos fazer o evangelismo, eu costumo conversar com a família, quando estou evangelizando, e uso o próprio exemplo de uma criança. E eu digo para eles assim: escuta, algum de vocês ensinou esse menino a mentir? E eles falam: não, ninguém ensinou a mentir, mas ele já mentiu já. Não há necessidade de ensinar. Ele próprio tem em si a inclinação para o pecado. Nós nos inclinamos ao pecado. Então, a pergunta se há alguma idade para que a criança seja condenada ou salva, essa idade pertence à agência de Deus. Ninguém pode dizer a idade que a criança está condenado ou está salvo. A certeza que nós temos é que todos nós precisamos do Salvador, da graça de Deus para nos salvar. E trazendo à mente tanto a fala de Davi no Antigo Testamento, quanto as palavras de Jesus no Novo Testamento. Então precisamos todos nós da graça de Deus que nos salva.